paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós estamos aqui iniciando esta aula com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo que diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14, com a verdade prática dizendo: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Seguindo, irmãos, nos nossos objetivos aqui de entendermos a respeito da obra de Cristo com relação a nós, as outras pessoas, como um paralelo entre o povo judeu e o povo gentil nos tempos de Cristo, nós vamos ter que passar a entender aqui a respeito da nossa necessidade de termos uma reconciliação com as pessoas, né? A introdução que diz: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Na lição passada nós vimos que o povo gentil era separado de Deus. Eles não tinham acesso à palavra de Deus, não tinham acesso ao culto a Deus, eles não poderiam se aproximar de Deus, no tocante de ter uma pessoa representante de Deus para nos acompanhar. Mas que agora, Cristo nos reconciliando com Ele, então nós temos acesso a Deus e podemos ser considerados irmãos também daqueles que carregaram a promessa. E se nós formos levar em conta o tempo de que esse evangelho foi escrito, o povo judeu, nós somos irmãos do povo judeu e irmãos uns dos outros, irmãos de todos aqueles que têm fé em Deus e acreditam na sua obra, né? Então, nós vamos ver no decorrer dessa lição como que Cristo fez isso tudo aí. Começando o ponto 1, item 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, essa disputa. Não, você não é, não, eu sou. Esse litígio, essa disputa entre os povos. Então, Cristo desmanchou isso na cruz, né? O item 1, ele diz o seguinte: a parede de separação entre os homens. Essa parede vocês podem entender, levando uma imagem lá do templo de Jerusalém, que havia um muro que separava o lugar onde os gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, né, podiam entrar, mas eles só iam até ali. Havia depois uma muralha que separava, uma parede muito grande que os impedia de cultuar a Deus, né? E os judeus estavam do outro lado, como quem tinha a primazia desse culto e que poderia apresentar a Deus culto, né, de todas as formas pelas quais Cristo permitia que eles pudessem se aproximar. Mas ao momento em que Cristo morre, essa parede é quebrada, ela é desfeita, né? Então, não havendo mais parede, existe o acesso para que gentios também possam se aproximar de Deus, né? O item 2 diz: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, ou seja, não é só o fato de eles poderem acessar a parte do culto, mas também de terem acesso a Deus espiritualmente. Eles poderiam se chegar a Deus, eles poderiam agora orar a Deus, sem a necessidade de que outra pessoa fizesse por ele. O item 3 diz: o conceito da lei dos mandamentos. Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Mas Paulo, no seu texto, ele diz que a lei foi desfeita. Mas vamos entender então, para que isso não pareça ser algo contraditório. Cristo, ele cumpriu a lei no sentido de que tudo que era necessário para se cumprir a lei, na forma do sacrifício, para que nós ficássemos quites com Deus, justificados com Deus, Cristo fez isso na cruz. Então, a parte do rito, que era a forma do culto, como adorava, como sacrificava, essas coisas todas foram desfeitas.
a partir daquele momento não havia mais a necessidade de que o povo de Deus fizesse sacrifícios de animais, mas que eles se aproximassem de Deus por eles mesmos, sem representante, né? Que no caso, você matava um boi para poder perdoar seus pecados. Não, agora você entra diante de Deus e pede perdão por você mesmo, às vezes com uma intercessão de uma outra pessoa, mas você tem o acesso a Deus para poder fazer isso. A revogação das leis dos mandamentos, que é isso que eu acabei de dizer, né? A eliminação das barreiras que dividiam os judeus dos gentios, que se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Ou seja, os judeus, eles tinham o seu culto e não permitiam que ninguém participasse. Essa lei foi desfeita. Agora, outras pessoas também podem cultuar a Deus, né? O aspecto religioso não servia mais como barreira. A religiosidade não pode servir de barreira para que alguém se aproxime de Deus. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. A palavra paz em Cristo, quando Cristo diz, deixo-vos a minha paz vos dou, ele não está falando no sentido simplesmente de você não estar vivendo um momento de guerra, não estar vivendo um momento de conflito, mas que ele está falando que a sua posição em relação a Deus, ela jamais será quebrada. Então nós temos paz, não somente com Deus, mas temos paz uns com os outros homens também, no sentido, né, horizontal. Temos a cruz que indica para cima na vertical, indicando a Deus, apontando para Deus, e no sentido horizontal, indicando que nós devemos ter paz com os outros, uns com os outros, não somente com os irmãos da sua comunidade, mas com todos os povos. Cristo é o motivo da nossa paz, né? E Cristo é quem faz isso. Esse é o agente. Foi por meio de Cristo que tudo isso aconteceu, né? A nova humanidade formada pela paz. Quando havia a diferença entre os judeus e gentios, era como se fossem dois povos. Agora, não havendo mais isso, porque a muralha foi quebrada, agora é um único povo, um só Deus, um só Espírito, em um só povo, um só. O item 3, pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas, né? Ou seja, todo o processo que Cristo passou antes da crucificação, durante a crucificação, isso foi para que Ele nos substituísse, porque éramos malditos. Agora nós temos que sair dessa posição. Para sairmos dessa condição, Cristo se interpôs entre nós, se fazendo maldito por nós. O Filho de Deus se tornou maldito por cada um de nós. Isso é algo que traz muito peso às nossas consciências, no tocante que de tudo que Cristo fez, nós fazemos muito pouco, perto do que nós deveríamos fazer, se caso fôssemos ter pelo menos uma intenção de pagar essa dívida. Reconciliados pela cruz em Cristo. A cruz, ela representa a humilhação, a morte, o julgamento, mas ela representa o cumprimento da lei, a libertação, a quebra da muralha, a concepção de paz. Reconciliados na cruz em um corpo. Agora, todos os que creem na cruz formam um corpo. Se você crê na cruz, então eu formo um corpo com você e formaremos mais um único corpo com o outro, e com outro, e com outro, e com outro. Porque esse corpo é formado por aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz. Eu pulei alguma coisa? Conclusão, vou ler diretamente e encerrar, porque eu já passei o tempo. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. E que assim Deus abençoe a cada um. Amém.